Luiz Fernando, amigo, boa noite. Sejam bem-vindos ao Evangelho do Grupo Espírita Paulo Estevão. Tem uma travadinha aí, mas está tudo bem. Escutar essa música linda de Tim Vanessa, que fala sobre as vestes do amor, que tem tudo a ver hoje com o nosso Evangelho, o Evangelho que dá continuidade, o Evangelho da quarta-feira, da nossa amiga Carolina. A gente vai falar sobre o poder da fé. E aí, como é que está a sua fé? Nesses momentos conturbados, pandêmicos, como é que está a sua fé? A gente vai falar hoje da fé, desse poder que nós trazemos conosco e que pouco de nós sabe utilizar. Mas sejam bem-vindos. Demorar um pouquinho para os amigos chegarem, todos. Não está com sono, não? Está com som, pessoal? A Marli falou que não está com som. Pronto. Estão acenando porque eu acho que tem som, né? Se tiver som, faz assim, ó. Coloca um legal. A Regina está falando que tem som. Som perfeito. Vocês escutam a música? Boa noite, Rosana. Rosa Pereira dos... Enfim, Márcia. Catiusca, acho que é Catiusca. Cleo. Catiusca. Ronaldo. Romário, meu querido irmão. Ioná, Lúcia, Liduína, Reginaldo, Janaína. Agora sim, né, Marli? Tá com som, né? Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Essa música é linda, essa música é a música de Tim Vanessa, que fala sobre a fé, que fala sobre a importância de termos fé, de acreditarmos, não só acreditarmos, mas pormos em prática aquilo que nós acreditamos. E eu vou falar muito a respeito disso hoje. Mas eu vou deixar mais gente chegar, vou deixar as pessoas chegarem quando for umas 8h05, 8h06, a gente começa o nosso Evangelho e eu vou logo já fazer os avisos, os nossos avisos. Tomás Neto chegando. Ótimo. Mais um minutinho. Esses momentos também são momentos muito importantes, momentos de reflexão. São bons mesmo, viu? Regina Milho Paiva, né? Porque fica tudo junto e não dá pra gente entender muitas vezes. Maria Gabriela, Cleonice, minha amiga Eurilanda, meu coração que está com você, minha irmã. Pronto, vamos começar as nossas... Boa noite, minha irmã. Ilhome, tá certo. Vamos lá, começar. Toda sexta-feira nós temos uma grande palestra no Grupo Espírita Paulo Estevão, a partir das 20 horas.
E essa não vai ser diferente. Essa sexta-feira nós vamos ter a presença, a ilustre presença de um amigo querido, né? Um psicanalista muito inteligente, tem uma forma muito educada, muito mansa de colocar os seus pensamentos, as suas palavras. O nome dele é Lindenberg Castro, é um companheiro querido, e o tema da palestra vai ser Saúde Mental na obra de Ivone Pereira, uma grande espírita que tem aí uma contribuição muito grande para o movimento espírita. E aí o nosso Lindenberg, ele vai falar sobre a saúde mental na obra de Ivone Pereira. Amanhã às 20 horas, é importante que todos possam estar conectados aqui no Instagram, vai ser muito importante a presença de todos. E uma atitude também importante da nossa parte é a nota fiscal. A partir do momento que você faz uma compra, é emitida uma nota fiscal, e essa nota fiscal é muito importante para o Grupo Espírita Paulo Estevam. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar no site do GEP, e lá é muito fácil, a explicação é muito fácil. O que tem que ser feito é simplesmente pedir o CPF da nota e cadastrar esse seu CPF para que o Grupo Espírita Paulo Estevam possa receber, através do montante de todas essas notas fiscais, uma contribuição para que a Casa Espírita possa dar continuidade aos seus trabalhos, porque precisa custear gastos, existem várias despesas, e é muito importante um simples gesto seu de fazer com que a sua nota fiscal ela tenha um direcionamento através do pedido. Quando você pede que aquele valor seja disponibilizado uma nota, né? Quando você pede para que o CPF, seu CPF, tenha um destino, né, para esse valor, é importante que a Casa Espírita de Paulo Estevam recebe esses recursos que são muito necessários e fundamentais para a manutenção dos nossos trabalhos, né? Hoje o nosso assunto ele está contido no capítulo 14, nos itens 1 a 5, e fala do poder da fé. E aí um questionamento muito fácil e difícil muitas vezes de responder. Fácil de fazer, mas difícil de responder. Você tem fé? Como é que está a sua fé? Eu estou fazendo essa pergunta no começo, mas depois dos 20 minutos, e eu quero combinar com vocês, após os 20 minutos, eu quero que vocês passem a interagir comigo, fazendo perguntas, e essas perguntas vai construindo uma interação muito boa entre eu e vocês aí do outro lado. É importante que a gente participe, porque através dessas perguntas estão surgindo outras perguntas e a gente vai interagindo, vai construindo consenso, e eu aprendo também com vocês, tá bom? Então, a partir dos 20 minutos, depois dos 20 minutos, eu gostaria muito que vocês pudessem fazer as perguntas. Não façam elas agora, porque eu não vou ter como ler essas perguntas. Depois dos 20 minutos, 20 a 30 minutos, quando eu terminar aqui a minha explanação, aí eu vou querer que vocês comecem a me fazer perguntas para a gente construir essa interação. Posso confiar em todos, né? Tá ok? Vamos lá. Eu vou colocar aí um fone de ouvido para facilitar que vocês me escutem melhor. E a gente vai iniciar aqui a explanação. Só um minuto. Me escutam bem agora, pessoal? Acenem com a mão, por favor. Pronto. Escutam bem. Vou fazer aqui umas 3 leituras que eu achei bem interessante a respeito da fé. Após a gente ter escutado essa música linda do Tim Vanessa, que fala sobre as vestes do amor, e eu peguei aqui algumas
algumas frases de alguns espíritos nobres que já estiveram aqui conosco e deixaram o seu legado de amor. Um deles é Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores do Evangelho do Cristo, e ele diz assim: a fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. Ele fala de construção com amor, fala de uma janela que abre para essa esperança, e é muito necessário isso para as nossas vidas, porque a fé ela é uma construção, a fé é uma construção de entendimentos. E outro que é Eurípides Barçanufo, que nós espíritas conhecemos bastante. Aqui mora a fé, a sublime qualidade dos que jamais deixarão de acreditar na força superior do bem. Aqueles que jamais deixarão de acreditar na força superior do bem. E outro é Santo Agostinho. Ter fé é acreditar naquilo que você não vê. A recompensa por essa fé é ver aquilo que você acredita. E aí é fé. Fé é sinônimo de esperança? Muitas vezes nós confundimos a fé com esperança. Mas a fé não é sinônimo de esperança. A fé é sinônimo de certeza. Porque aquele que espera, ele pode até acreditar, mas a fé ela é muito mais sublime e muito mais poderosa do que uma esperança. Porque a partir do momento que nós temos fé, nós reunimos, nós agrupamos todas essas nossas iniciativas, inclusive a esperança. É necessário que saibamos distinguir essa esperança, e uma esperança que muitas vezes é vacilante, como algumas fés que são também vacilantes, porque não são pautadas em uma base sólida, que se chama a compreensão. Então, a fé que nós vamos falar aqui é aquela fé que nós sabemos, que nós acreditamos, que nós cremos, mas sabemos todos os inícios, todos os princípios, porque simplesmente isso é a base. O grego, ele falava que a fé, ela é algo de fundamental importância para a existência da vida do ser humano. E tinha uma frase chamada pistis, e essa palavra em hebraico que se chama emuná, que fala a respeito da fé. A fé que é necessário e é fundamental para as nossas existências. Esse termo fé que significa lealdade, fidelidade, confiabilidade, convicção, que é a mesma coisa de certeza, e que se chama base. Base para tudo. Base para eu crer, base para eu compreender, mas é necessário que essa base ela tenha uma solidez. Através das iniciativas, dos posicionamentos muitas vezes vacilantes ou não vacilantes, é que nós podemos ter a convicção e a certeza que a nossa fé é uma fé sólida, ou uma fé que precisa de uma compreensão, precisa de uma base. Então, existe uma grande diferença entre fé e crença. A crença é aquilo que eu acredito, mas a fé é aquilo que eu ponho em prática daquilo que eu acredito. Viram a diferença? Porque nem tudo que eu acredito eu coloco em prática. Mas tudo que eu coloco em prática, porque acredito, se transforma em fé. Então, essa fé que está relacionada à atitude, essa crença que, além do acreditar, eu tenho um estímulo para agir. Quantas vezes nós simplesmente colocamos a palavra fé em cima ou dentro da palavra crença?
Eu creio. Creio é uma coisa, ter fé é outra. Existe quase uma igualdade, mas existe uma diferença muito tênue entre crer e ter fé. Eu creio, eu tenho fé. Então muita gente fala assim, eu botei fé naquele rapaz. Como eu coloquei fé naquela pessoa. Você não coloca fé. Você vivencia a fé. Você exerce a fé. Você acredita, mas a partir do momento que você não vivencia aquilo que você acredita, aquilo pode ser lá algo muito passageiro. Eu acreditei. Eu vou dar um exemplo muito fácil. O médico sabe que fumar, que beber faz mal para o corpo físico, para a nossa saúde, a saúde do corpo físico. Mas uma coisa é saber, porque eu acreditei através daquilo que eu li, mas outra coisa é compreender. Então a fé, ela sai da crença para a compreensão. A partir do momento que eu compreendo, eu coloco em prática tudo aquilo que eu acreditei. Mas eu tenho que acreditar. Aliás, eu tenho que compreender. Porque tem muito médico que fuma e bebe. E sabe que faz mal. Por que fuma e bebe? Porque não introjectou ainda. Porque não compreendeu ainda. Então a fé está muito mais na compreensão daquilo que nós acreditamos. Então, na verdade, como diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e fará elas bem maiores. Bem maiores. Está lá em João, capítulo 12, versículo 12. Aliás, capítulo 14, versículo 12. Eu tenho que acreditar, mas eu tenho que colocar em prática. Aquele que crê, mas que não coloca em prática, não fará ou irá demorar a fazer aquilo que o mestre fez. Então Jesus, por ser esse mestre esplendoroso, por ter essa capacidade de comunicar, de fazer com que essas pessoas acreditassem naquilo que ele falava e não só acreditassem, mas colocassem em prática, era fundamental que as pessoas que acompanhavam o mestre, principalmente os 12, escolhidos por ele, que pudessem ter a capacidade de persuadir aqueles que aproximavam de Jesus e se aproximavam dos 12 apóstolos. Jesus tinha uma capacidade fantástica de fazer com que as pessoas pudessem pôr em prática aquilo que elas acreditavam. Jesus era magistral em fazer com que as pessoas tivessem fé. Era fantástico porque sua comunicação era fantástica. Jesus falava por parábolas e ele era tão inteligente, tão maravilhoso, que a partir do momento que você conta uma história, uma narrativa, você se remete ao tempo de infância e você começa a absorver essas informações de uma maneira muito mais profunda. Você presta atenção. Hoje as pessoas falam storytelling, enfim, são aquelas narrativas que te prendem, uma história que te prende. Então Jesus, através das parábolas, existem várias lindas parábolas que nos ensinam muito. Jesus falava de uma vida do cotidiano, onde aquele que era fariseu, cananeu, saduceu, enfim, eles tiravam os rótulos e emergiam na história, na fala daquele ser encantador. E a partir do momento que eles tiravam os rótulos, eles começavam a refletir, porque eles se situavam na história, eles começavam a pensar nessa reflexão, se fossem eles, o que eles poderiam fazer, o que eles fariam. E naquele pensamento ia despertando um sentimento, e naquele sentimento, quando a pessoa que escutava a parábola do mestre começava a sentir, começava a acreditar que podia realizar. Na crença, porque sentiu, ele colocava em prática, que era ação. A isso sim era fé. Porque ele escutou, ele sentiu, ele acreditou e ele praticou.
A fé não é só ter a crença como certeza, mas ter a convicção de exercer essa crença. É fundamental isso. Jesus foi um ser esplendoroso, um espírito crístico, sem defeito, sem imperfeições. E as suas parábolas fantásticas, uma delas, a parábola do grão de mostarda, que fala da fé. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá mover montanhas. Mas o que são essas montanhas? Nesse sentido figurado que o mestre falava. São os nossos obstáculos. Quem não tem problema hoje? Quem não está passando um problema, não só problema que a pandemia traz, não, mas problemas existenciais. Uma depressão, uma síndrome do pânico, enfim, um rompimento de um relacionamento, um afastamento, um falecimento de um ente querido. Isso são problemas, são barreiras, mas quando eu acredito, e nessa convicção na fé, nessa certeza da vida futura que o Espiritismo nos entrega, essas convicções, nós podemos ter a certeza, não só a certeza do que nós cremos, mas pôr em prática através dos nossos sentimentos e modificar nosso padrão vibracional e fazer com que esse sofrimento se transforme em obra-prima, porque eu tenho fé, porque eu acreditei, porque eu senti, porque eu sei. Olha como é fantástico isso. Você é o grande responsável pela sua felicidade, pelos momentos de tristeza também. Porque a partir do momento que você coloca isso em prática, das crenças que tu tens na tua vida, de uma vida futura, que tudo passará, os momentos ruins passarão, os momentos bons também passarão. Mas se tu tiveres a crença e colocares em prática através dos teus sentimentos, tu vai mudar teu padrão vibracional e tu vai deixar de sofrer como aquele que foi penalizado por Deus e entender que tudo aquilo foi um ensinamento, que tudo aquilo ali foi um preparo, que todas as dificuldades que tu estás passando no hoje estão te preparando para o amanhã, porque tu vais superar todos os enfrentamentos, todas as montanhas, todas. É preciso ter fé. É preciso colocar em prática aquilo que nós acreditamos. Ou não acreditamos na vida imortal, ou não acreditamos na vida futura, na pátria espiritual. Nós sabemos que somos aqui um espírito vivenciando uma experiência material num corpo físico. Nós somos eternos, mas por que nós tememos tanto o desencarne? Por que nós tememos tanto os distanciamentos? Por que nós tememos tanto as circunstâncias difíceis? Porque elas não nos servem como ensinamentos, só nos servem como penalizações? Porque a nossa fé está fragilizada. Porque aquilo que nós acreditamos, nós não estamos colocando em prática. E aí eu me lembro de uma outra história fantástica. E aí eu quero fazer uma analogia dessa história com um momento muito especial que nós estamos vivendo. A tua fé é vacilante, a tua fé é firme. E eu me lembro da história da mulher do fluxo de sangue. Olha que fantástica essa história, acho que todos já escutaram isso. Está registrada nos 3 evangelhos sinóticos. Sinótico quer dizer sinônimos, né? Então, está lá em Mateus, está lá em Marcos, está lá em Lucas. Todos eles falam dessa passagem da cura da mulher do fluxo de sangue. Jesus, quando já estava no seu caminhar, na sua peregrinação, não só através dessa comunicação fantástica, fazendo com que essas parábolas tocassem os corações, firmassem as convicções na fé, mas Jesus também estava, através do seu magnetismo, curando, multiplicando pães, peixes, enfim. E Jesus já estava agrupando pessoas do seu lado. Em um dos momentos muito especiais,
onde Jesus estava, no meio da multidão, ele sentiu que uma mulher, aliás, sentiu que alguém tinha tocado as suas vestes. Foi uma mulher que estava há mais de 12 anos sangrando, hemorragicamente, sangrando. E ela soube que Jesus iria passar naquele momento, perto de onde ela morava. E o que foi que ela fez? Ela fez um planejamento. Ela sabia que, por estar sangrando, e as mulheres, quando estavam sangrando, os momentos em sangramento, elas eram consideradas mulheres impuras. Ela não poderia tocar as pessoas. Então ela veio por trás de Jesus. E quando, na certeza, nessa convicção, nessa crença que Jesus poderia dar a ela a possibilidade da cura, aquela mulher se aproxima por trás do mestre e toca as suas vestes. Jesus imediatamente sente que foi tocado de uma forma diferente. E pergunta: quem me tocou? Os apóstolos que estavam com ele disseram assim: Jesus, todos te tocam. Não, alguém me tocou diferente. E aí a mulher manifesta: mas fui eu, mestre, me desculpe, perdoe-me. Mas eu acho interessante que ela vinha por trás de Jesus. Ela acreditava que Jesus poderia curá-la. Mas Jesus, no automático, disse: a tua fé que te curou. E aí me faz lembrar a questão: faz a tua parte, que Deus, a espiritualidade, faz a dela, a dele, enfim. Mas ela veio por trás, diferente como Jairo. Jairo veio pela frente, convicção, certeza absoluta. Então, qual foi a fé que vacilou ali? A pergunta é muito clara. Aquela mulher veio por trás. Ela tinha uma crença. Mas será que sua fé era firme o suficiente para enfrentar Jesus de frente? Ah, mas Fabiana, ela não poderia tocá-lo, porque ela já estava, pelos costumes tradicionais do judaísmo, ela estava no momento de estar impura. Mas essa é a analogia que eu quero fazer. As nossas convicções, as nossas certezas estão sendo colocadas em prática? Porque se não estão, nós estamos numa fé vacilante. Vamos tocar o mestre só nas vestes e por trás. E o interessante é que nas vestes de Jesus, na barra final, na orla da sua veste, todo judeu tinha uma lista azul. Aquela lista azul é para que o judeu não esquecesse das leis divinas. E ela toca simplesmente ali, naquela linha azul. Então, diferente de acreditar, eu tenho que acreditar e pôr em prática. Aí eu venho de frente com Jesus. Aí eu vou vir de frente com aquilo que eu tenho certeza, tenho convicção, acredito mesmo, mas estou botando em prática, porque eu tenho a minha fé. Porque eu tenho algo que me move a colocar em prática, isso é a fé. Então é fantástico entre saber, né, entre a fé cega e a fé raciocinada, a gente tem que começar a fazer algumas reflexões. Eu não posso apenas dizer que tenho fé se eu não sei se a minha fé ela está basiladamente, está em base, em sustentáculo de algo que eu posso realmente falar a respeito daquilo que eu professo. É convicção no que se fala. E aí eu trago Allan Kardec de maneira fantástica, que ele diz assim: não há fé inabalável, senão a que pode encarar face a face a razão. Em todas as épocas da humanidade, a fé, uma base se faz necessária, e essa base é a inteligência perfeita daquilo que se tem de crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é para esse século. E olha que ele falou há muito tempo atrás.
é precisamente ao dogma da fé cega que se deve ao ser hoje tão grande o número de incrédulos, porque ela quer impor-se e exige a abolição de uma das mais preciosas faculdades do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, quando eu digo que tenho fé, mas não tenho uma base naquilo que eu acredito, isso aí não vai fazer com que o meu pensamento de continuidade, ele tenha substância, ele tenha fortaleza. A fé vai ficar vacilante. A fé vai ficar vacilante. Eu preciso crer, sim, mas eu preciso compreender naquilo que eu creio. Porque se eu não compreender naquilo que eu creio, não vai me valer. Eu acredito em Deus. Mas será que na hora do pega para capar, está sofrendo? Você não acredita em Deus? Por que você está tão desesperado assim? Então, a tua fé está fragilizada. A tua fé está abalável. Diferente, eu acredito em Deus, porque é algo que rege todo o cosmos, todo o universo. É algo que me criou, é algo que me potencializou ser um espírito imortal. Um espírito que futuramente será um espírito crístico, porque Jesus disse, se nós acreditarmos, se nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos através das nossas vivências, seremos um dia anjos, cristos. Mas será que eu acredito nisso mesmo? Eu tenho que segurar a minha crença em algo palpável para que a fé ela possa acontecer. E aí eu trouxe aqui a Emmanuel também, no livro Consolador, na 354, e faz um questionamento. Pode-se definir o que é ter fé? E olha a resposta. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer, eu creio, mas afirmar, eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Tocado pela luz dos sentimentos. Fantástico isso. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido, traduzindo a certeza na assistência de Deus. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração e significa a humildade redentora que edifica o íntimo do espírito à disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Fantástico isso, olha como ele fala. Eu não quero mais dizer eu creio, mas eu quero afirmar eu sei. Eu sei. Eu sei porque eu tenho fé. Eu sei porque eu acredito. Eu sei porque eu sinto. Sabemos mesmo? Procuramos saber a respeito daquilo que sentimos. Procuramos saber a respeito daquilo que nós somos. Procuramos saber a respeito daquilo que nos toca o coração, aquilo que nos impulsiona a fazermos todas as coisas. Será que sabemos? E olha a outra pergunta, 355. Será a fé acreditar sem raciocínio? Acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé em si mesma, admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os espetáculos de despaupérios, mas também interferir nos problemas essenciais da vida,
sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento. É buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos na negação conduzem as almas a muitos crimes. Muitos crimes aconteceram pela fé. A fé sem raciocínio, a fé que não dizia saber, mas dizia crer naquilo que não sabe. Fé é convicção do que se fala. Fé é certeza do sentimento. Fé é saber aquilo que se faz. E aí? Como é que está a sua fé? Como é que está a tua certeza das coisas? Já deram aí 20 minutos, aliás, 36 minutos, e eu agora vou pedir que vocês me façam algum questionamento a respeito. O som está baixo, ó. O som está baixo, pessoal? Eu estou vendo aqui alguém dizer que o som está baixo. Eu vou agora ver as perguntas, tá bom? O Alessandra Freitas. Muitas vezes a gente fala que tem, mas na primeira prova mais difícil, a fé cai no chão. A verdadeira fé é em acreditar que tudo que acontece tem uma razão, um propósito maior. Simplesmente assim. Quando nós temos essa certeza, essa convicção no que nós falamos, nós não vacilamos. A fé não é vacilante. Quando eu tenho a certeza absoluta daquilo que irá acontecer, Fabiano, daquilo que irá acontecer, está sendo vidente agora? Não. Mas daquilo que no caminhar irá acontecer, quando eu tenho certeza daquilo que irá acontecer, por que eu vou entrar em desespero? Por que eu vou entrar em aflição se a minha fé vai me fazer estar tranquilo? Porque eu sou convicto, porque eu sei, apenas não acreditei, mas eu sei. Então, é importante sabermos das coisas. É importante puxarmos até o início do processo. Pegar o bonde andando. Eu tenho que acreditar sabendo o que eu estou acreditando. A Nicole, amiga Nicole, minha fé está abalada, preciso voltar. Na sua fé está abalada não, amiga. Você tem que descobrir ela em você. Se você descobrir que você pode ser mais do que você é hoje, e a partir do momento, nessa crença do seu poder, dessa sua capacidade de superar esse desafio que você está enfrentando, e dessas convicções que a vida é basicamente uma escola, é um ensinamento, e os sofrimentos não vêm para nos penalizar, eles vêm para nos ensinar. Descubra em você essa fortaleza, porque se você sabe que é forte, e aí a descoberta tem que ser em você. Se você sabe que é forte, porque você é forte, você tem só que introjectar em você isso. A sua fé, ela não vai mais ser vacilante. Você vai entender que lá na frente, você vai olhar para o passado, daquele sofrimento que te ensinou, e você vai dizer assim, poxa, eu pensei que eu não tinha capacidade de superar esse sofrimento. Mas hoje eu estou feliz porque eu superei. Todos nós temos a capacidade de superar todos os nossos obstáculos, todos os nossos sofrimentos. Sofrimentos são portais para a reflexão, são portas para a reflexão. Eu tenho certeza absoluta que lá na frente você vai olhar para esse passado, não vai trazer o passado para o presente, porque isso aí é continuar esse sofrimento. Mas vai fazer essa reflexão e dizer, a minha fé, a minha crença, porque eu sei que eu sou uma mulher forte, eu superei, eu hoje estou feliz. Acredite em você. Acredite, tenha fé em você. Manu Arraes. Não é ter fácil ter fé, é um exercício sem fim. Muitas vezes, eu mesmo, esse evangelho foi um evangelho tão fantástico para mim, porque eu vi que a minha fé não estava assim tão forte não. Deus, poxa,
Eu estudo a doutrina dos Espíritos há um tempo, mas uma coisa não é saber, outra coisa é introjectar, é fazer valer aquilo que eu sei, é colocar em prática aquilo que eu estou me debruçando na leitura. Porque dentro da casa espírita todo mundo é bacana, todo mundo tem fé, todo mundo... Mas a partir do momento que a gente sai da casa espírita, aí a coisa fica diferente. Então, eu percebi que a minha fé não estava assim tão forte. Eu tenho que acreditar que tudo está no seu lugar. Como diz aquela música, tudo está no seu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. E é por Deus. E graças a Ele, tudo está no seu lugar. Se hoje estou vivendo o que estou vivendo, méritos ou deméritos meus. Tudo depende de mim. Se eu fizer a minha parte, a conjuntura espiritual vai fazer a dela também. Aí eu me lembro até de uma piadinha. Tinha um rapaz que tinha um sonho, né? Ele sempre pedia para Nossa Senhora para ganhar na Mega Sena. E aí, certo dia, ele sonhou e Nossa Senhora apareceu e ele olhou. Nossa Senhora, você veio me dizer que eu vou ganhar na Mega Sena? Aí ela olhou para ele e disse, meu filho, jogue, faça a sua parte. Então, se a gente não fizer a nossa parte, se nós não acreditarmos em nós, se nós não tivermos essa certeza, essa convicção e esse saber da nossa fortaleza em superar os nossos obstáculos, a nossa fé vai estar vacilante. Agora, quando a gente tem a certeza que nós somos filhos de Deus, que nós somos herdeiros do cosmo. Vocês já escutaram isso? Nós somos herdeiros do cosmo. Quando nós temos essa certeza que nós não morremos, que tudo passa, que tudo passa, e nós lá na frente vamos nos deparar com aquele eu do passado que estava fragilizado, com o nosso eu do presente fortalecido por ter enfrentado, ter superado, aí a gente vai dizer assim, eu demorei para ter uma fé firme, mas hoje eu tenho uma fé firme, porque eu superei. Todos nós podemos dizer isso. Todos nós. Eu vou tirar o fone para ficar melhor, né? Vou tirar o fone. Ficou melhor agora? Tawane Ednei, acho que é. Caro amigo Fabiano, às vezes a gente, cheio de fé, precisamos amarrar um bode. Isso faz parte. Não negar a nossa fé e a nossa crença em dias melhores. Lógico, a gente tem que acreditar, pessoal. A gente tem que colocar em prática esse nosso acreditar. É o saber mesmo. É a introjecção desse nosso acreditar. Se nós não colocarmos em prática isso, nós vamos estar só servindo de discurso. Eu falei, mas eu não coloquei em prática. O que é que adianta? Isso vai dar frustração. Nós temos que acreditar. A gente tem que ter uma convicção que aquilo que nós colocarmos em mente, aquilo que nós quisermos ser, nós seremos. Nós seremos. Isso é ter fé, isso é colocar em prática. Mas precisa desse entendimento. Precisa dessa autoafirmação. Nós precisamos nos autoafirmar. Não como algo de uma perspectiva egóica, mas nos autoafirmar para que a gente possa superar esses enfrentamentos. Nós estamos aqui na escola da carne. E essa escola da carne, através do sofrimento na psicosfera humana e da dor do corpo físico, nós vamos aprender nessas superações que nós temos uma capacidade que não sabíamos que tínhamos. Aí a gente começa a ter fé no futuro. Nós somos espíritas. Kardec já nos entregou de mão beijada o livro dos Espíritos, com todas as perguntas e respostas. Vamos colocar em prática isso. É difícil, mas se a gente não se colocar a exercer essa crença, a nossa fé vai ser vacilante. Toda a vida. Mas se nós colocarmos como um grãozinho de mostarda, acreditarmos um pouco em nós, a espiritualidade vai fazer a parte dela se nós fizermos a nossa.
minha amiga Eliane Nessa, ao meu amigo Inácio, boa noite, Fabiano. A fé é um alicerce, uma base em todas as nossas vidas. Sim, tem que ser um alicerce, tem que ser uma base. Mas essa base, meu amigo Inácio, ela tem que vir de uma convicção clara, de uma certeza, porque eu sei porque que estou tendo essa fé. Eu tenho uma fé porque eu acredito, mas não só porque eu acredito, mas porque eu estou exercendo, né? É importante isso. Minha amiga Gláucia Timbó, um beijão. Rosana Pereira, minha fé está fraca. Minha querida, sabe o que você vai fazer? A sua fé fortalecer? Você vai se olhar no espelho e dizer assim, eu sou filha de Deus. Eu sou herdeira do cosmo. Olha aí, que palavras fortes. Por que que todos passam por dificuldade e vencem? Por que que eu não posso vencer as minhas? Existe muita gente vencendo dificuldades aí, para muitos intransponíveis, barreiras intransponíveis, muros intransponíveis, montanhas que são retiradas de um canto e jogadas no outro por causa da fé de um grão de mostarda. E você não vai ter a sua. Exerça a sua capacidade de servir. Através da perspectiva do servir, você vai ver que você pode superar as tuas dores, os teus sofrimentos, ajudando outras pessoas. Isso é ter fé. É fé na caridade, é fé no amor ao próximo. Se nós tivermos essas convicções, essas certezas, nós nunca seremos frágeis na fé. A nossa fé será uma fé inabalável. Mas é preciso acreditar. Alessandra, minha amiga, Fabiano, no momento eu estou sem fé e estou perdido. Não, você não tem fé. Você está com fé, minha querida. Olha, esses momentos que nós estamos vivendo, todos nós temos dificuldades na vida. Essa pandemia está trazendo um processo de muitas incertezas. Nós não temos certezas se amanhã nós estaremos no corpo físico. Nós não temos certeza se os nossos amados estarão conosco. E nós não temos certeza se os nossos empregos... Enfim, são incertezas e incertezas. E isso nos consome. Mas se você botar em prática aquilo que você acredita a respeito de tudo aquilo que você já vivenciou, você pode ter a certeza, e aí isso é ter fé, que esses momentos passarão. Todos os momentos difíceis da sua vida, se você está enfrentando uma dificuldade em decorrência dessa pandemia ou não, ou são outros problemas, coloque isso em mente. Tenha fé que isso tudo vai passar, porque passará. Tudo na nossa vida passa. Até os momentos bons também. Então a gente tem que ter essa certeza. Eu sei, quando a gente sabe, a nossa fé, a nossa substância de fé fica inabalável, inquebrável. Jesus, quando caminhou sobre as águas, e os apóstolos, desesperados porque não acreditavam que Jesus pudesse vir caminhando sobre as águas, confundiram o mestre com o fantasma. Jesus, quando se aproxima, todos ficam espantados, percebem que é Jesus. Pedro disse, é você, me chama a ter contigo sobre as águas. Quando Pedro pisa nas águas, porque Jesus o chamou, ele dá um passo, dá dois, mas a fé frágil fez com que ele afundasse. Aí Jesus vai, o ergue e diz, homem de pouca fé. Nós temos a capacidade, olha o que eu vou dizer para vocês, de caminhar sobre as nossas águas, as águas dessa tempestade que se chama aflição. Todos nós passamos por isso. Tenha fé, supere essas suas aflições. Todos nós podemos caminhar por cima dos nossos problemas. Um problema de uma saúde, um problema financeiro, um problema de um término de relacionamento. Todos nós podemos caminhar por cima disso. Porque isso vai passar. Nenhuma tempestade é para sempre. Nenhuma dor é para sempre. Nenhum sofrimento é para sempre. Nós, às vezes, perduramos o sofrimento. Mas nem todo
aquele que perdura, continua eternamente com esse sofrimento. Chega um momento que ele diz, eu não quero mais sofrer. Porque ele começa a acreditar nele mesmo, nessa superação. É a fé. É a fé da certeza. É a fé do momento de ultrapassar esses obstáculos. Fé da esperança e da caridade. Fantástico. A Lili, minha amiga Lili, minha amiga tricolor Lili, beijo. A fé é fazer a nossa parte com confiança e Deus agirá o nosso benefício, com certeza. Para que Jesus pudesse, através do fluxo que saiu, do magnetismo que saiu ao ser tocado as suas vestes, a sua orla que foi tocada, foi preciso que alguém acreditasse. Alguém tivesse a convicção, a certeza que ali ao tocar ela pudesse ser curada. É preciso acreditar. E quando nós acreditamos, coloca em prática essa nossa crença, porque nós sabemos, porque sentimos, aí a espiritualidade nos ajuda. Nos ajuda. Mas é preciso ter a fé inquebrantável. É preciso ter a certeza, essa certeza fixa, essa base que a gente pode. E aí a espiritualidade age em nosso benefício. Melhor com o fone. Tá, melhor com o fone mesmo. Peraí, vou botar o fone agora. É um bota e um tira de fone. Vou botar com. Pronto, o fone agora. Acho que está melhor, né? Ficou melhor o fone. A Eurilane disse que ficou melhor. Ficou mais alto, mais chiando. Tá chiando, enfim. Mas acho que vocês me escutam, né, pessoal? Está terminando o nosso evangelho. Mas, pronto, eu vou ler aqui mais algumas. Temos que começar a trabalhar a nossa fé e nas pequenas coisas para irmos nos fortalecendo para os grandes desafios. Nós vamos superando desafios por desafios. Os desafios vão aumentando. Mas nós temos a capacidade de transpor, de superar esses desafios. Temos. Nós somos capazes. Somos, sim. Sofrimento, como eu falei, é porta para reflexão. Sofrimento não é algo que te vá penalizar. Sofrimento é algo que te vai ensinar. Nós estamos aqui num educandário. Esse educandário faz com que o sofrimento nos ensine muita coisa. Agora, é preciso acreditar. E não se lastimar, e não murmurar. É o bem sofrer, né? Porque existe muito mal sofrer aí. Muita gente mal sofrendo. Porque não tem fé, porque não acredita, porque não sabe. A partir do momento que ele começa a acreditar nele, acreditar que tudo tem um fim. Só não o amor. O amor é eterno. Mas o sofrimento tem fim, porque a partir do momento que eu entendo, que eu compreendo, eu paro de sofrer. E aí eu começo a fortalecer essa minha fé. Eu começo das minhas convicções, acreditar porque eu sei. Porque eu tenho certeza que eu exerci e deu certo. Não ficou melhor, mas a maioria fica... o fone. Eu vou trocar o fone na próxima, viu, pessoal? O som agora ficou muito bom. Verdade. Minha fé está fortalecida por toda... Minha fé tem me fortalecido por toda a vida. É o Cleidon. Eu fico muito feliz, Cleidon, porque quando a gente descobre realmente que nós temos essa capacidade de nos fortalecermos através daquilo que nós acreditamos, aí a gente supera tudo. Não tem nada que venha nos derrubar. Nada. A gente pode sofrer. Olha, Fabiano, eu perdi um filho, eu perdi uma mãe, eu terminei um relacionamento, eu perdi um emprego. Todo mundo vai sofrer. A gente vai sentir. Mas a partir do momento que você tem uma fé que te fortalece, aí você já está de cabeça erguida e superando essas dificuldades. São dificuldades que você nunca vai esquecer, lógico.
mas que você vai aprender a conviver com elas. E elas não vão ser mais dificuldades. Elas passaram a te fortalecer o espírito ao ponto de você não sucumbir quando algo parecido estiver ao teu fronte. Porque você já superou uma vez, pode superar de novo. Essa é a nossa fé, essa certeza da superação. Então eu fico feliz quando você diz que tem essa fé que te sustenta. Tenho fé até num determinado momento. Quando a dor aumenta, fico fraco na minha fé, Fabiana. Rosa, Rosa, mas não é só você não, querida. Somos todos nós, sabe? Somos todos nós. A gente tem que fortalecer isso. Essas convicções, muitas vezes, elas têm que vir através de dor mesmo, dor no corpo físico, sofrimento na psicosfera humana, né? Enfim, mas tem gente que tem tanto sofrimento, passa por tanto momento de dor, de sofrimento, que fica encaliçado. Você não já viu isso? Ah, estou encaliçado. Isso aí eu já sofri, já passei, posso enfrentar. Então, assim, é necessário a gente aprender com as nossas dificuldades. Porque se a gente não aprender com elas, a gente vai tê-las novamente. A gente vai ter essas dificuldades de maneira sucessiva. A partir do momento que eu superei essas dificuldades, elas não são mais dificuldade para mim, eu superei. E aí a fé que eu vou fazer, que eu vou passar por isso, que eu vou enfrentar novamente, que vou superar. Porque eu já sei, estou convicto disso. Né? Estou fé e convicção. A convicção, estou convicto. Eu sou convicto, tenho certeza absoluta. Mas o que é que adianta a tua certeza se tu não põe em prática? Tu tens certeza do bem na tua vida? Do amor da tua vida? Porque muitas vezes tem gente que diz que está certo do caminho a seguir e não segue o caminho. A fé é quando eu tenho certeza, quando eu tenho a convicção naquilo que eu estou falando, mas eu também estou exercendo. Eu tenho que exercer a fé. Aliás, eu tenho que exercer essa convicção para que se torne fé. Eu tenho que colocar em prática. Falar de amor e não amar. Falar de paz e guerrilhar. Eu tenho que colocar em prática aquilo que eu digo que acredito. Porque se eu não coloco em prática aquilo que eu acredito, que eu digo que acredito, eu não acredito. Fé é acreditar e colocar em prática. Sem fone. Pessoal, eu vou tirar o fone. Olha, eu faço o que vocês... Sem fone, pronto. Tá, faltam 2 minutinhos. 2 minutinhos. Rosa Pereira dos Santos, tenho fé, mas quando a dor aumenta, a minha fé abala. É complicado, né? A amiga Alessandra, um beijo grande para você. Quanta luz em você também, minha irmã. Você é uma pessoa maravilhosa. Vamos lá. Tá muito melhor, né? Mas, pessoal, assim, o nosso evangelho, ele está chegando ao fim, né? Ele está chegando ao fim, mas nesse evangelho, eu descobri muita coisa. Eu acredito que vocês aqui hoje, por terem me acompanhado, também perceberam algumas coisas. E é muito bom, a partir do momento que você começa a exercer o teu conhecimento, quando você começa a colocar em prática aquilo que você diz que acredita. Aí você fortalece a sua fé. Hoje eu tenho uma fé que está muito mais fortalecida. Fortalecida que todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, eu queria mandar um beijo a todos os familiares que infelizmente passaram pela dificuldade do Covid, que perderam seus entes queridos. E um beijo muito especial aos municípios do interior, a minha Santa Quitéria, enfim. Há muita gente que hoje está sofrendo. Acreditem, tenham fé que tudo isso vai passar. Que todas essas dores servirão de ensinamentos. Que todas essas situações adversas nos fortalecerão esse espírito imortal que nós temos. Acreditem em vocês. Acreditem em Deus, nessa força suprema que nos rege, porque está tudo no seu lugar. Graças a Ele. Nós só temos que fazer a nossa parte. Acreditar em nós e acreditar no futuro.
num futuro melhor, cheio de esperanças e cheio de amor. Um beijo no coração de vocês e até a próxima quinta-feira. Tchau, pessoal. Grande abraço.